Neste vídeo, áudio, vamos ver textos bíblicos em que a Bíblia nos orienta a não mudarmos, mesmo que o tempo tenha mudado. A igreja deve permanecer pura dentro da palavra. A palavra igreja significa ser tirado de dentro para fora, ou seja, Jesus escolhe e tira a pessoa, em seu modo de viver errado, dentro de uma fé distorcida, e coloca para fora, em uma fé viva, que vem pelo Evangelho. De acordo com o calendário que temos atual, temos registros de mudanças que a Igreja sofreu. Desde o ano 33 até o ano 312, a Igreja de Jesus permaneceu na pureza dentro da palavra, mesmo com perseguições e mortes. Após esta primeira geração de pais e filhos, entre o ano 312 a 380, mudanças ocorreram. O imperador Constantino, após uma visão, passa a se converter para a fé cristã, segundo ele, nos registros. E como consequências, passa a dar uma pequena liberdade para os cristãos. E após, vem Teodósio, e oficializa a fé cristã como a religião oficial romana. Nascendo assim a Igreja Católica, Apostólica Romana. Começou a ocorrer, dentro da fé cristã, mudanças que deixou marcas. Entre o ano 380 a 700, e 1201, a Igreja entrou em um período de trevas, onde o declínio, as relíquias cristãs e as indulgências entraram dentro da fé cristã. Onde a Igreja deixou de ser espiritual e passou a ser um sistema religioso. Declínio espiritual é um tempo de mudança e morte espiritual. As relíquias cristãs foi colocada dentro da fé pela Igreja Católica como objetos sagrados, como por exemplo, Sudário de Turim, Santo Graal e pregos da crucificação. A indulgência era um perdão que a Igreja oferecia às pessoas que se arrependiam de seus pecados. Tratava-se de uma espécie de carta vendida pela Igreja aos fiéis. Ao comprá-la, os cristãos receberiam o perdão dos pecados cometidos. Entre o ano 1100 a 1517, a Igreja entra em período de matança, conhecido como a Inquisição, onde se matava, em nome da fé. Mas, a partir do ano 1517, Deus entra em ação e escolhe um monge. Martinho Lutero, que foi usado por Deus para se opor contra o sistema corrompido dentro da fé cristã. Nascendo assim, os protestantes, que são cristãos que não aceitam o sistema corrompido. O diabo, desde o tempo dos apóstolos, já estava tentando contaminar a fé, usando até mesmo aqueles que já estavam na fé, para mudar a verdade da palavra. Estas pessoas tentavam distorcer as verdades e colocar mentiras dentro da palavra ensinada. Os apóstolos serviam de colunas para manter a pureza, como está escrito. A Bíblia diz. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. A palavra de Deus nos ensina que não devemos nos conformar com o erro e não aceitar as mentiras que o diabo coloca. A mente do cristão deve ser renovada pelo Espírito de Deus para receber a vontade de Deus, como está escrito. A Bíblia diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus deseja que o cristão não aceite o erro, que sua mente seja renovada e permaneça dentro das verdades bíblicas recebidas e não mude seu modo de viver. O cristão que tem a verdade bíblica não pode se adaptar ao erro, mas deve permanecer dentro da verdade ensinada, como está escrito. A Bíblia diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste,
e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Deus, em Sua palavra, é bem claro que não devemos mudar, mesmo que as coisas mudem ao nosso redor. O cristão verdadeiro deve permanecer dentro dos princípios e verdades bíblicas e não mudar seu modo de vida cristã. A igreja atual só está viva ainda, mesmo após ter enfrentado o tempo, é devido às promessas e cumprimentos de profecias que devem ainda ocorrer. Hoje somos sementes de uma fé recebida por nossos pais e frutos deles para cumprimento das profecias. Tem um vídeo neste canal, a oração Somos Filhos da Oração, que fala sobre esta questão. Jesus já estava consciente, e mesmo antes de tudo, ele nos deixou este alerta, como está escrito. A Bíblia diz: E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, e o último, o princípio, e o fim. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.